Fala web designer, beleza? Bom, nessa aula aqui eu quero, obviamente, eu também não sou muito fã de aulas muito teóricas, mas mesmo aulas teóricas, tem uma comunidade que eu faço parte que, cara, todas as aulas são teóricas, teóricas basicamente, só fala, 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 não faz nada. Só que aquilo, cara, essa é uma das comunidades que mais está me fazendo evoluir de forma pessoal, assim, e que me ajuda também nos negócios. E eles têm mapa mental ali. Eu gostei bastante nesse formato. Vocês sabem que eu também gosto de fazer muito mapa mental aqui, mesmo para assuntos assim, né? Mas, querendo ou não, a gente tem que ter coisas assim, né? Aulas teóricas, porque senão não tem como ficar sempre na prática. A prática, a teoria, ela tem que vir ali junto. E o que eu quero passar hoje para vocês é o que eu aprendi lidando com 15 projetos sozinho, tá? Sozinho, que eu digo assim, eu só tinha um suporte na época, porque e isso aconteceu, tá, galera? Só para você ter ideia, em abril, tá? Eu tinha um web designer aqui, a gente tinha pegado vários projetos, né? E aconteceu que o web designer ele teve que sair, tá? E eu tava, na verdade, com 15, vamos dizer que eu tinha 18, 19. Só que uns quatro eram projetos mais de parceiros, sabe? Alguns assim que. Sabe um amigo que você tem que falar, não, vou fazer o seu site e tal. Eu pausei ali, obviamente falei com eles, porque eu precisava, querendo ou não, pô, de tempo, né? Para justamente focar ali nos clientes. E já pausa aqui para beber uma água, obviamente, né? E assim, eu quero passar para vocês o que eu aprendi e depois passar na prática, entre aspas, vamos se dizer o que fazer. Eu não vou fazer exatamente executar, mas eu vou te falar o que fazer, que foi o que me ajudou nisso daí. Na época a gente tinha projeto pra caramba, acabou que o web designer saiu e casou com ser tipo abril, começar abril ali. Então ele saiu no final de outubro, março, abril. Não sei se vocês também não são assim, eu não decoro mês não, cara. Setembro, agosto, beleza, mas tipo março, abril, eu tenho que janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Maio é depois de abril, beleza. Começo ali é foda. Mas o que eu aprendi lidando com 15 projetos sozinhos? Eu vou tópico a tópico aqui e bater um papo com vocês. É uma aula realmente mais teórica, mas acredito que vai ajudar muito aqui vocês, tá? Dei um jeito de esconder todo o mapa mental que eu vou liberando aos poucos. Primeiro ponto, tá? Que eu acho que eu quero levantar aqui para vocês. Vou levantar 4 pontos aqui. Primeiro que processo é tudo, tá? Vocês aqui me conhecem há muito tempo já, que eu gosto dessa área de gestão. Gosto bastante, já testei diversas milhões de ferramentas aí. Notion, ClickUp, porra toda. Goodday.work, muita gente nem conhece essa ferramenta, que é muito boa também. Mas é em inglês, né? Muita gente não usa inglês. Então, desde sempre, eu já venho tendo processo. Né? Eu sei o que fazer depois disso, depois disso. Todas as vezes que eu me lasquei, foi quando eu saí, né, desse projeto, desse processo. Tá? Quando eu saí um pouco, permiti que fizesse diferente com algum cliente, eu me lasquei. Então, assim, eu já tinha tudo definido e por isso, cara, eu acho que se eu não tivesse isso, igual lá no comecinho, quando eu tava com 3, 4 clientes, eu me embananava todo, vou te falar a verdade, eu acho que eu teria me queimado no mercado, que eu ia atrasar os 15. Beleza? Então, acho que esse é o primeiro ponto, tá? Você ter processo, se não me engano, tem aula aqui na comunidade, falando sobre processo, ensinando como cria, e se não tem, eu vou analisar, obviamente, eu vou montar um disso, tá? Esse ponto é importante. O segundo ponto, a organização vem da sua PF, se cuide. Então, há algum tempo eu venho focando na saúde, obviamente que o foco que eu digo eu não tô 8 horas por dia treinando e 2 trabalhando, não. Eu tô treinando, tô me alimentando melhor, tentando dormir melhor. Tanto que, putz, eu não tenho aqui, mas eu vou pedir pro meu... Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui, ó. Pera aí. Vamos ver se eu consigo acessar e eu espero que eu consiga, eu quero mostrar pra vocês. Eu acho que não vai dar pra acessar. Depois eu vou colocar na tela aqui. Vou tirar um print e colocar na tela, ó. Percebam o seguinte, que no início de abril, ó, porque eu já vinha bem, né?
a hora de dormir e de acordar. Querendo ou não, dizem que esse é um dos pontos mais importantes que você tem que ter. É ter sempre o horário de dormir e acordar. Pode estar tudo cagado, mas se você está fazendo isso, o seu corpo já vai te ajudar muito. Cara, essa época aí da minha vida, meu Deus, foi muito boa. Foi, sei lá, eu dificilmente eu ajeito o meu sono, né? Porque, querendo ou não, a TDAH doidão, né? Mas querendo ou não, essa época aí foi muito boa, porque eu tava indo dormir e acordar sempre no mesmo horário, então você vê que o gráfico tá todo assim, ó, pá, 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 pá. Pum, depois ele vem e fica tudo cagado, tudo uma hora ali, outra hora aqui, não sei do que, porque realmente eu tive que forçar um pouco mais, tá? Então eu segurei um pouco ali no começo do mês, depois eu tive que passar um pouquinho, tá? E é isso que eu quero falar também nessa questão. Eu já vinha me cuidando, tá? Por isso que eu percebi também que deu certo. Não que eu, por dormir errado, deixei de ir pra academia, tudo, tá? Alguns momentos, um dia ou outro, eu não fui, realmente, tá? Mas é o que acontece, é o que eu falo pra você. Se eu chegar aqui e falar assim, não, você vai lidar com 15 projetos sozinho de boa aí, galera. Cara, não é assim, calma aí, tá? Principalmente a depender... Isso daqui, galera, era projeto pra 2 meses. E olhe lá, 2, 3 meses o mais longe, entendeu? E eu sou chato na contratação, então, assim, para confiar em alguém ia ser difícil, então eu preferi eu fazer, tá? Então, assim, você vê que bugou um pouquinho ali e tudo, mas eu ainda continuei indo para academia, me cuidando e tentando dormir o máximo que eu conseguia, tá? O máximo que eu conseguia. Então, se cuide, tá? É isso que eu quero falar para vocês. Não deixe a sua saúde de lado. Obviamente, num futuro, eu quero criar um vídeo pouco... Eu acho que vai ajudar muito mais as pessoas do que esse, mas é aquilo. A gente precisa... Eu sempre testo comigo antes, tanto que isso aqui eu tive em abril, e depois eu quero mostrar para vocês, eu tô passando isso para vocês. O terceiro ponto é, sem estratégia, sem sucesso. Eu até coloquei aqui, ó, falar sobre finalizar e deixar com o cliente. O que é isso? Antes de eu vi que lascou, o cara saiu, o web designer saiu. Cara, você não vai poder simplesmente sair fazendo no automático. Não dá. Você tem que ter um mínimo ali de planejamento, porque senão você se lasca. Tá? Você sai fazendo coisa que não é para fazer. Tá? Então depois na prática aqui eu vou passar melhor para vocês esses pontos aqui. E qual que é uma das estratégias que eu utilizava para poder ter tempo? A gente sabe que tem muito cliente que demora, às vezes, para responder, 1, 2 dias. Cara, demora de 1 dia, assim, me adiantava muito. Porque eu sempre tento deixar em contrato com o cliente, o quê? Cliente, se demorasse 1 dia, é 1 dia a mais no prazo. Tá? Porque não tem como a gente se adaptar assim. Tá? Então, o que eu faço? Tá? Eu finalizava, sei lá, vou dar um exemplo. Tenho que fazer um protótipo para enviar para o cliente. Eu finalizava esse protótipo e marcava uma call daqui 3, 4 dias, que eu apresento o protótipo. Daqui 4 dias, tá? Por quê? Porque isso me dava prazo para antes. Tudo bem que o prazo no final, nesse caso, era o mesmo. Só que me dava tempo para fazer outros sites. Porque se eu tivesse que já apresentar hoje, eu já ia ter que desenvolver. Só que eu sei que aquele site era mais tranquilo de desenvolver. Às vezes um dia, algumas horas eu desenvolvia. Entendeu? Então eu usava essa tática de tipo, olha... Ó, cliente, finalizei o protótipo aqui, você consegue me mandar as imagens? Aí o cliente ia buscar a imagem. Consegue me mandar o texto daqui, daqui, daqui? Mandava para ele. Aí ele passava aqui, entendeu? Então eu utilizei uma estratégiazinha assim, canalha, zoeira, né, zoando, para poder ficar organizado essa questão. Porque senão, meu amigo, esquece, tava na roça. Nossa, eu tô falando demais, eu não tô nem, tô ficando doido já. E o último ponto aqui é simples. Avisar aos clientes, tá? Você tem que avisar aos clientes. Tem que avisar os clientes. Não adianta sair você... Ah, beleza. Então, chega e avisa, tá? Uma coisa que eu usei. Às vezes um cliente me pedia alguma coisa, eu avisava ao cliente, a gente está com umas demandas maiores, porque o web designer saiu, e para contratar outro é mais complexo, que a gente entrega trabalho com qualidade, papapá, papapá, etc, etc. Tá bom? Então eu avisei os clientes porque, cara, isso obviamente o web designer também agradeceu, né? Os clientes no grupo. Então, obrigado clientes, não sei do que, etc, etc. Tá? E agora, o que eu quero passar para vocês é como se preparar caso aconteça com você o que aconteceu comigo,
né, do cliente, do web designer sair e você também não colocar qualquer pessoa, né, aqui na empresa e querer entregar o trabalho ainda com qualidade. O primeiro ponto, anote todos os projetos que você tem. Todos. Seja com parceiro, seja sem parceiro. Porque é nisso que você vai ter uma base do tô fudido, brincadeira. Nisso que você vai ter uma base do quê? Pô, o que dá para entregar, o que não dá para entregar. Porém, eu listei aqui 4 pontos para você analisar tópico a tópico. Primeiro ponto que você tem que anotar. Você vai lembrando. Lista os clientes. E depois você vai fazer meio que uma filtragem, uma reorder ali. Eu esqueci o nome que fala. Mas uma filtragem, uma reorganização do quê? Primeiro é prioridade. Prazo. Tá, vou colocar aqui. Acho que já tem para baixo, mas vamos testar. Prazo. Esse é o primeiro ponto. Qual que eu preciso entregar primeiro? Você precisa saber disso. Segundo ponto. Quantidade de tarefas. Quanto falta? Porque, cara, às vezes tem 3, 4 projetos ali que só falta você, tipo, um documento de entrega para você finalizar e entregar para o cliente. Então, quantidade de tarefas. Tá? Tarefas, né? Quantidade de tarefas já está meio pré-explicativo. Terceiro ponto, dificuldade. Tá? Isso aqui varia muito de pessoa para pessoa. A dificuldade que eu sempre digo é na questão do, qual que é a dificuldade das tarefas? Você vai montar um sistema, vai montar LP, é diferente, Vai montar um sistema de catálogo, é bem diferente de um LP. Um LP você monta no dia. Ou, às vezes desenvolve no dia. Um sistema não, tá? E o quarto ponto, o que você pode terminar ou não, tá? Que é o que eu falei para vocês. E isso inclui também muito a questão de ajuda do cliente, tá? Ajuda do cliente. Então, vou dar até um exemplo para vocês. Vamos supor que o site A tenha 4 tarefas, tá? Precisa ser entregue, ó, já é dia 11 de outubro, precisa ser entregue no dia 20/10, tá? O site B tem 8 tarefas e precisa ser entregue no dia 18. O que você vai fazer? Você vai focar nesse, mesmo que esse tenha poucas tarefas. Por quê? Porque você precisa terminar esse primeiro. Então, esse aqui é o mais urgente do que esse, mesmo esse tendo menos tarefas. Já está quase para finalizar. Esses aqui você às vezes pode até o quê? Fazer aquele esquema da estratégia, de tipo assim, sei lá, eu estou precisando finalizar tal coisa com o cliente. Eu pego aqui, mando pro cliente, passo para próximo. Entendeu? E lembrando, tá, meu amigo? Você vai trabalhar. Não ache que... por exemplo, eu quando eu tava com o web designer, cara, ele fazia o briefing, tem muita coisa que eu já tinha passado para ele, mas ele acabou saindo, então eu tive que fazer. Então antes eu não fazia, várias reuniões no dia. Entendeu? Então é basicamente isso. Segundo ponto, organize as tarefas no ClickUp de modo que você tenha visibilidade delas facilmente. Onde, galera? Onde? No famoso To-Dash. Não sei se tem aqui na comunidade, ó, mas no template ClickUp a gente tem essa aula explicando como criar um To-Dash. Se não me engano, tem aqui também na comunidade. Dá uma olhadinha, tá? Porque nisso você consegue entender quais tarefas você precisa fazer agora, depois, etc, etc. Tá? Lembrando vou até deixar um tópicozinho aqui importantíssimo, tá? Importantíssimo. Lembrar de deixar umas 2 horas para resolver problemas do dia. Porque pode ser que aconteça, tá? Então, tenha um To-Dash. Isso aqui é extremamente importante. Isso daqui, na verdade, mudou a minha vida na questão da organização da empresa, tá? Sério. Se eu tivesse que começar lá do zero, e a primeira coisa que eu faria é isso daqui. É organizar, obviamente, a empresa ali na questão do ClickUp, mas criar um To-Dash, tá? Seja no ClickUp, seja no Notion, onde você quiser. Que é extremamente importante você ter um desse. E o terceiro ponto é verificar o andamento dos projetos diariamente, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, 2 pontos importantíssimos, tá? Verificar logo no primeiro horário as tarefas do dia, tá? E
analisar, reanalisar, né? Reanalisar, rever, vou colocar rever as tarefas do próximo dia antes de sair do trabalho. Vou colocar assim, óbvio que a gente não tem muito horário, mas antes de sair, rever, né, e reorganizar, rever e reorganizar, porque às vezes tem coisas de hoje que passam para amanhã, por exemplo, tá bom? Então é isso, pessoal, isso que eu aprendi lidando com essa quantidade de projetos sozinho, tá? É um mapa mental que obviamente você não precisa baixar esse mapa mental, obviamente eu vou deixar aqui embaixo de qualquer jeito, mas é mais para você realmente pegar essa ideia e se você é uma pessoa que agora está passando por isso, tem muito projeto, não está conseguindo lidar, é muita coisa pra caramba assim, faça isso aqui e depois me fale se realmente deu bom, se deu certo, se funcionou, se não funcionou, porque você vai ver que acaba, vamos se dizer que no final de tudo você vai falar, caraca, no começo pelo menos eu era assim, eu tinha 4 por 5 projetos e tava muito correria. Hoje tá, tipo assim, se eu pegar 15 e eu tiver uma pessoa, vai estar tranquilo. Beleza? Então é isso, espero que tenha gostado aí da aula. Tamo junto e até a próxima.